Mestre Sala, provada a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E ele lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já bebem fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardas o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Eu gosto muito dessa passagem. Eu tinha preparado outras, buscado outras para poder compartilhar com vocês, mas de repente hoje de manhã o Senhor colocou essa no meu coração. E é muito bom, né? Festa de casamento é tudo muito gostoso. Aliás, é bom estar em festa. Tem pessoas que não gostam de festa, mas Jesus estava ali, numa festa de casamento. Não é? É um momento em que a gente vai confraternizar, né? Conhecer pessoas novas, como eu conheci o pastor João hoje, conheci o outro pessoal, né, que está ali, a irmã, né, da Nilce, que uma vez eu só vi ela de relance, não deu pra gente conversar muito. Com certeza a gente vai estar interagindo mais. Festa é bom, né, por isso. E festa é bom porque a gente vai comer comida boa, que daqui a pouco a gente vai estar comendo, gostoso, é né? Forte, que daqui a pouco a gente vai estar comendo, não é verdade? Isso é muito bom, não é? E o casamento também é assim, né? O casamento é gostoso. Tem gente que corre do casamento, tem gente que não pensa em casar, mas casamento é bom, é algo que veio de Deus, porque Deus não criou nem homem nem mulher para viver sozinho, não é? Nós precisamos verdadeiramente ter um companheiro. Como disse a Nilce, né? Um completa o outro. A realidade é essa. Coisa triste seria se eu e o meu esposo fôssemos igual. Nós somos completamente diferentes, os nossos temperamentos, mas a gente se completa um outro com a graça de Deus. E casamento, o início dele é tudo muito gostoso. Embora vocês já estivessem vivendo junto, hoje é uma nova história. É uma nova etapa diante daquilo que Deus, né, concebeu na palavra dele. Quando no início da criação não ia haver casamento. Ele criou o homem, não havia pecado, né, eles iam crescer, multiplicar, não havia. Mas por causa da desobediência, do pecado do homem, então Deus procurou uma forma de colocar ordem nesse mundo. E ainda assim, com todas as formas que Deus colocou, a gente está vendo como as coisas andam tão difíceis, né? Mas Deus estabeleceu as autoridades humanas, a lei civil como foi feita, e graças a Deus vocês já chegaram lá agora e realizaram isso. Não é do desejo de Deus, antigamente eu falava isso, que amigado com fé, casado não, amados, diante da palavra do Senhor não. Antes do pecado era para ser assim, mas depois não. Então o Senhor falou, Ele instituiu autoridades e nós precisamos estar sujeitas a ela. Nós precisamos obedecer às autoridades civis, por isso que geralmente o religioso ele só abençoa depois que é feito o casamento civil, porque isso é uma ordenança de Deus, né? Graças a Deus. Mas queridos, o casamento muitas vezes também, ele é como essa festa, né? Essa festa começou tudo numa alegria maravilhosa. Começou todo mundo festejando. Mas de repente veio algo que mexeu com as estruturas dos noivos. Mexeu, abalou, né? Por quê? Porque acabou o vinho. O vinho é como se fosse um refrigerante hoje para nós. O casamento do cristão sem refrigerante não é um casamento. Precisa ter o refrigerante, não é? O vinho era algo essencial que tinha que ter ali naquele casamento. E o vinho, às vezes nós, como casais, nós temos as nossas dificuldades. Nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas frustrações, né? Às vezes você imagina, você sonha, de repente quando você começa a comer 1 quilo de sal junto todos os dias, você começa, né? Eu costumo dizer, quer conhecer o Luiz? Vai comer 1 quilo de sal junto com ele. Quer conhecer a pastora? Vai comer 1 quilo de sal junto com ela. Vai lá, porque é aí que a gente vai aprender a conhecer o outro, não é? E casamento também é assim, às vezes é assim, como essa festa. Às vezes acontece as coisas. Mas há algo que eu louvo a Deus que vocês fizeram, né, que vocês estão fazendo, que é ter um convidado muito especial, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus que vocês convidaram Ele para estar nessa festa, para entrar no casamento de vocês,
para entrar na vida, no relacionamento. Porque nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos da direção dele. Nós precisamos da presença dele para nos instruir, para nos transformar todos os dias da nossa vida. Porque Jesus, ele é especialista em transformar a maldição em bênção, em transformar o choro em alegria, em transformar aquilo que é impossível de acontecer na nossa vida, ele se tornar possível, porque ele é Deus do impossível. Não é? E nós precisamos convidar o Senhor Jesus para a nossa vida. Eu não sei se as pessoas que estão aqui, todas, já têm o Senhor Jesus na sua vida. Mas se você não tem, eu quero te dizer que você possa convidá-lo para estar na tua vida, no teu casamento, nos teus relacionamentos, no meio da tua família, não é? Eu aprendo, queridos, com essa talha, porque era um lugar onde ficava água, que os convidados tinham que lavar a mão, lavar os pés quando chegavam. Era um costume lá dos judeus, não é? E essa água significa purificação, né? Que todos nós precisamos, que a purificação é a transformação. E espiritualmente falando, essa talha representa para nós um reservatório que nós temos que ter das coisas que o Senhor vai nos ensinar. Né? Nós precisamos ter um reservatório de paciência, de amor, de perdão, sabe? De respeito, de honra, sabe? De comunicação, de diálogo. Porque são coisas que estão se perdendo no meio dos casais. São coisas que estão ficando distantes. E olha que tem muitos cristãos que fazem a obra do Senhor e vivem sem esse reservatório daquilo que o Senhor nos ensina. Porque Jesus Cristo não é simplesmente uma religião, não é simplesmente um cargo ministerial. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio para fazer uma mudança e uma transformação no nosso caráter, na nossa forma de viver. Quando eu convido Jesus para entrar dentro da minha vida, dentro do meu casamento, do meu lar, nas coisas que eu vou fazer, eu já não conformo mais com aquilo que o mundo diz. Porque eu passo a conformar e a querer aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra diz, aquilo que o Senhor Jesus deixou escrito para nós, porque a palavra do Senhor, a Bíblia, é a palavra, é a boca de Deus, é a palavra do Senhor que Ele deixou para mim e para você poder crescer e vencer nessa terra. E por isso, queridos, que nós precisamos. Porque quantas pessoas, casais, os cônjuges, que não tem mais diálogo, que não conversa mais. Entra, é como se tivesse esposa viúva de marido vivo. É como se tivesse marido viúvo de esposa viva. Porque já não tem mais diálogo, não tem mais comunicação, não é? E nós precisamos resgatar esses valores, essas dracmas valiosas que estão se perdendo. Hoje as pessoas casam com uma como que eu posso dizer, já com um pensamento fixo. Se não der certo, amanhã nós divorciamos, pronto. Se não der certo, amanhã a gente divorcia, vai lá, arruma outro e pronto. Não é assim. Né? Nós precisamos convidar os casamentos que não dão certo. É porque o Senhor Jesus não está verdadeiramente, mas eu creio que Ele está verdadeiramente na vida de vocês. E com isso, Ele vai o quê? No lugar do silêncio, da falta de comunicação, da falta de diálogo, Jesus vai transformar em diálogo, em comunicação, sabe? Em olhar uns nos olhos do outro e conversar e falar, não é? Quantos casais, no lugar do amor, da compaixão, da paciência, tem ficado irado? Quando um conversa, o outro já vai gritando, é igualzinho o juiz falou, não é? Já vai falando, já vou gritando, já vou, não tenho mais paciência, já vou ordenando, já vou mandando, já vou... Não, Jesus é poderoso para transformar a ira em paciência, em temperança, em amor, né? Amor no lugar de ódio. Quantos casais estão com ódio no coração, não suportam olhar o cônjuge, né? Morando dentro da mesma casa. Tem aquele sentimento de vingança. Tomara que morra para me dar paz. Tomara que morra para eu poder me dar sossego. Misericórdia. Misericórdia. Né? Que isso não seja uma realidade, né? Na vida de vocês, nem na minha vida, nem na vida de cada um que aqui está. Mas que vocês sejam exemplo. Exemplo para que as filhas de vocês possam olhar e falar assim: eu quero um casamento igualzinho o do meu pai e da minha mãe.
né? Um exemplo, que elas possam olhar e ver que verdadeiramente Jesus Cristo reina. Jesus Cristo reina. Né? Quantas, irmãos, está entrando a desonra nos lares? Quando eu digo desonra, é quando o marido já não faz mais um elogio para a esposa. Ele só consegue enxergar os defeitos. Só consegue enxergar que você está gorda, que você está magra, que você está feia, seu cabelo está feio. Não consegue falar uma palavra de ânimo que vai levantar, de valorizar a pessoa. Jesus transforma isso em honra, de elogio. Né? Quantos são as pessoas que estão adulterando? Enquanto um fica em casa, ou é o cônjuge que está adulterando lá fora, escondido, quando na realidade Deus vê tudo, não é? Ou é o marido, ou às vezes é a esposa, que já não consegue mais olhar no marido e ver aquela perfeição de quando ela casou, aquela paixão de quando ela olhou nele para poder casar, e aí já começa a pôr um defeito, começa os seus olhos ser atraídos por um engano, pela mentira do vizinho, do outro que passou, e de repente está lá fazendo um elogio. São as mentiras que entram para destruir os casamentos. Por isso nós precisamos convidar Jesus, porque Ele transforma o adultério, a desonra em honra, em respeito. Isso precisa estar no meio da nossa sociedade, porque, amados, família é um projeto do coração de Deus. Família, quando eu digo família, é relacionamento, tá? Isso, queridos, é projeto do coração de Deus, é desejo do Senhor. Por isso eu quero te dizer, convide o Senhor Jesus para entrar no teu casamento, na tua vida, e vocês deixem que o Senhor Jesus permaneça, porque Ele quer nos purificar com sangue. O vinho representa o sangue de Cristo sobre a nossa vida. A obra que Ele fez na cruz do Calvário foi para que a gente possa se relacionar nos nossos casamentos e a partir daí com os nossos filhos, outros familiares, amigos e parentes. Né? Eu não sei se alguém aqui de repente está vivendo um momento de tristeza, né? Quem sabe alguém aqui está tão desesperançado do seu casamento, dizendo assim, já não tem mais jeito não, já acabou, meu casamento, eu estou vivendo isso daí, ó, que a pastora está falando, só tristeza, só angústia, estamos vivendo uma capa, as pessoas olham e pensam que está tudo bem, mas só a gente sabe quando a gente entra lá dentro da nossa casa. Eu quero te dizer que você tenha fé, que você convide o Senhor Jesus e declare para Ele aquilo que você quer que Ele faça no teu casamento, no teu relacionamento conjugal, porque Ele é poderoso para transformar, para mudar esse momento de tristeza em alegria. Aquilo que foi o amor que foi embora, quem sabe foi vazando, distanciando, Ele é poderoso para fazer resgatar isso dentro do seu coração. É preciso, querido, eu quero te dizer, queridos, que sem Cristo isso não acontece. Que sem Cristo o fim é o divórcio. Que sem Cristo o fim é o adultério. Que sem Cristo o fim é sua lágrima, sua angústia, sua tristeza. Mas quando Jesus, as coisas são transformadas. Ele nos deixou o exemplo. Ele nos deixou o exemplo. Então, nessa início de tarde, né, finzinho desta manhã, tá, eu quero dizer para vocês fizeram melhor. Porque eu sei, né, quando eu conheci vocês, né, já haviam conhecido Jesus, mas por um motivo ou outro, foi se distanciando um pouquinho dele, né, foi deixando com que ele fosse ficando lá para trás, né, de repente vocês fizeram como os dois discípulos no caminho de Emaús, né? E o Senhor, como mesmo quando aqueles discípulos estavam caminhando longe da casa de Jerusalém, da casa do pão, da casa de bênção, Jesus ainda estava ali com eles, ó, falando, às vezes não entendia, mas Jesus estava dizendo, eu quero mudar, ei, olha aqui para mim, sou eu aquele que estava lá, não é? Eu acredito que o Senhor fez isso com ele, e Ele criou toda uma estratégia para que a gente se aproximasse, para a gente completar. Que um dia, querido, eu te fez uma promessa. E a promessa que Deus nos faz, amados, ela não morre. Ela não morre. A promessa do Senhor não morre. Ela se cumpre na nossa vida. E hoje você está vendo. Né? A mulher pecadora. Né? Lembra que nós conversamos? A mulher samaritana. Lembra? Foi essa palavra, a mulher samaritana. Né? Bem disseste. Esses que tu tivesse não são seus amigos.
né? Mas eu tenho uma vida para te dar. Louvado seja Deus. Você firmou um compromisso com Cristo. E realmente, o teu esposo está aí. Abençoado. A tua esposa está aí. Abençoado. Nem as nossas escolhas erradas pode frustrar os planos de Deus na nossa vida. Às vezes nós fazemos escolhas erradas. Nós trilhamos caminhos errados, mas o caminho do Senhor é perfeito. Então, Ele faz de tudo para que a gente possa retornar aos caminhos perfeitos. Amém, queridos? Peço que o Senhor ajude. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, que você colocou no meu coração, né? E dizer para cada um aqui, viu? Eu sei que a Nilce e o Cláudio, quando nós conhecemos, eles estavam em estado de morte. De morte. Muitas vezes a separação quis chegar neles, diante deles. Muitas vezes, não foi, filho? Na época que a gente conheceu. Muitas vezes eles viveram momentos difíceis. Mas nós buscamos a presença do Senhor, fizemos campanha, oramos juntos e as portas foram se abrindo e as coisas foram acontecendo. Veio a mudança para cá, né? Porque Deus, gente, Ele é soberano. Ele vai muito além daquilo que você pensa. Ele faz muito mais, não é? Então vocês vieram para cá e o Senhor está continuando a obra. E eu louvo a Deus porque vocês estão firmes no Senhor. Nós não trabalhamos, eu particularmente, eu não trabalho para uma denominação. Eu trabalho para o reino do Senhor. Eu louvo a Deus o tempo que vocês ficaram conosco e louvo a Deus agora enquanto vocês estão em outro ministério, servindo ao Senhor. Tenham essa visão. A visão do reino. A visão do reino. Sejam submissos como vocês sempre foram lá. Submissos, trabalhadores, sempre foi assim, cuidou muito de mim e do Luiz, cuidaram mesmo, né? Tudo, eu pude contar com vocês em tudo. E eu louvo a Deus. Sejam assim aqui também. Em nome de Jesus, tá bom? Eu passo a palavra para o pastor João, ele vai fazer esse momento de ceia, vai, tá? E eu agradeço a Deus. Amém, igreja. Amém. Saúde os irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Eu ia falar a respeito sobre o casamento, mas vou encurtar o assunto porque a nossa irmã pastora aqui já falou tudo, né? Eu só vou dizer para os irmãos casal, lá em os Romanos, capítulo 8, Paulo diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu vejo a partir de hoje que esse casal, a qual aprendemos a amar, gostar, toma uma direção, né? Toma um rumo, que é andar segundo o Espírito Santo de Deus. Até no entanto, para trás estava andando na carne, né? Mas a partir de hoje, toma uma reta, uma decisão, andar na direção de Deus, diz a Bíblia, segundo o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Eu podia até falar outros assuntos a respeito do casamento, lá em Coríntios, lá em Efésios, né? Mas eu vou deixar para no mês de março. Abril. Eu vou falar agora sobre a Santa Ceia do Senhor. Eu estava conversando com a minha esposa ainda hoje, agora mesmo eu estava conversando com ela, que nós teríamos que pôr o casal em comunhão para, a partir de hoje, participar do banquete do Senhor, que está aqui, né? Um simples suco de uva e um simples pão, né? Nós vamos orar, automaticamente Deus o abençoará e consagrará. A Bíblia diz que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte no reino, né? Então, eu vejo que o casal estão empenhados numa boa obra, né? Igual Neemias, Josué, e tomou uma decisão de se consertar, de se entrar na presença de Deus para ter uma vida em comunhão com a igreja. Então vamos ler Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 11, 23, que diz assim, depois nós vamos tirar o hino. Porque eu recebi do Senhor
O que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que bebedes, comer este pão e beber esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. O 27. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente, a nossa irmã, a pastora estava falando, né? Tantos conflitos, tantas coisas acontecendo, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O 28. Quantas vezes os irmãos casal e outras pessoas são apunhaladas, né? Paulo diz: examina o homem a si mesmo, e assim como do pão e bebo do cálice. Amém? Porque se nós, Paulo fala ainda assim, ó, porque se nós julgarmos a nós mesmos, olhar para nós mesmos, refletir nós mesmos, irmão, nós não participaremos indignamente. Ele diz aqui, ó, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não decidindo o corpo do Senhor. O 30, pastora, por causa disso, entre vós fracos, doentes e muitos que dormem, né? Porque Paulo fala, se nós nos julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Amém? Vamos ouvir o hino. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, irmão? Irmão,
Irmãos, voltando aqui no versículo 28, eu gosto muito de refletir esse texto. O apóstolo Paulo falando a respeito da Santa Ceia do Senhor. Ele diz assim: examina o homem a si mesmo, e assim como do pão e bebo do cálice. Irmãos, às vezes, pastora, tem pessoas que não examinam. Às vezes, pastora, tem pessoas que tomam para agradar o pastor ou para agradar a pastora. Às vezes não sabe o prejuízo depois, né? E as consequências depois é muito caro. Mas aqui nós estamos aqui celebrando uma Santa Ceia do casal, que a partir de hoje toma uma decisão e toma um rumo certo. A Bíblia diz em Romanos: portanto agora nenhuma condenação não há. Então acabou. Está abençoado. Glória a Deus. Então agora eu vou pedir para a nossa irmã pastorzinha orar. E eu vou estar apresentando esse cálice do Senhor Jesus. E vou estar ministrando para o casal. Amém? Primeiro é o pão. Pode orar. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graças, Senhor, por este momento tão glorioso, tão gratificante. Senhor, eis aqui, Pai, este casal, Senhor, que vai agora, Deus, entrar em comunhão contigo, da maneira, Senhor, que o Senhor deseja, porque eles têm se santificado, eles têm se separado para o Senhor, e o tempo da vitória chegou. Deus, nós oramos, abençoando a vida deles, porque eles vão comer este pão agora, representando o corpo do Senhor, porque aquele que não come da sua carne, Pai, não tem parte com o Senhor, mas eles agora, Pai, têm parte contigo. Por isso, ó Deus, nós os abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Opa. Glória. Diz a Bíblia: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, a partir disso: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, comei em nome de Jesus. Igreja, vamos orar pelo cálice. Querido Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, ó Deus, Senhor, aqui está este cálice, um simples suco de uva, Senhor, e a partir de agora, Senhor, consagra ele, simbolizando o sangue, o corpo e o sangue de Cristo. Porque Tu tem falado que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo no céu. Meu Deus, aqui está esse casal agora. Consagra, Senhor. Consagra agora, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós te pedimos, Pai, e cremos e confiamos na vitória deste casal. Em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Bebei em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe esse casal, sejam felizes para sempre. E que Deus continue abençoando não só o casal, mas o lar, a família, né? Todos que estão aqui compartilhando esse momento. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o casal.